Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos estar falando acerca de um tema de extrema importância, que é sobre o assunto da vida após a morte. Esse é um assunto que nos intriga bastante, é algo que a gente tem que estar sempre meditando e pensando, porque afinal a morte é algo que todos nós um dia teremos que enfrentar. Você com certeza já teve familiares ou amigos que já passaram pela morte e um dia será a nossa vez, né? Nós não conseguimos escapar desse evento que acontecerá na nossa vida, que é algo certo na nossa vida, né? Toda a humanidade passa por isso, todos os seres humanos passam por isso, e é algo que nós temos que enfrentar e encarar à luz, a perspectiva da Bíblia. O Senhor Deus, ele deixou muito claro as coisas a respeito da nossa vida, a respeito da morte, a respeito da vida após morte, a respeito da vida eterna. Afinal, ele é o Criador. E ele deixou todo esse manual de instrução para nós que somos as criaturas, para sabermos e conhecermos o que acontece e o que acontecerá no futuro. Então, existem muitas teorias que foram elaboradas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Muitas teorias que foram levantadas pelas religiões. E nós vamos hoje estar falando um pouquinho, rapidamente, um vídeo bem objetivo, não quero me estender muito, mas a respeito das coisas que são contra a palavra de Deus, as teorias que são falsas a respeito da palavra de Deus e aquilo que Deus realmente nos deixou como verdadeiro a respeito da vida após a morte. Uma das teorias falsas que devemos combater, que foi levantada já há alguns anos, é a teoria do universalismo. O universalismo diz que toda a humanidade vai ter uma eternidade no céu, né? Toda a humanidade, independente daquilo que fez, foi algo bom ou não, independente se creu em Deus ou não, elas vão ir para o céu, porque Deus ele vai tratá-las com muito amor, Deus vai ser muito misericordioso com elas, e Ele não vai deixar ninguém perecer num lugar de tormento. Então, acreditam-se que todas as pessoas, independente do que fizeram nessa terra, elas estarão em um estado de perfeição no céu, passarão a vida eterna em um lugar de paz, de alegria, e isso é totalmente condenado pela palavra, não existe isso, tá? Existem sim dois caminhos que nós vamos estar falando, um caminho para aqueles que realmente amam a Deus, servem a Deus, creem em Deus, e outro caminho para aqueles que não creem, para aqueles que vivem uma vida totalmente de rejeição a Deus. Nós vamos estar falando isso. Então, a teoria do universalismo é uma teoria furada, é uma teoria quebrada que não deve ser acreditada. Outra teoria é a teoria do aniquilacionismo, que dizem que depois que a gente morre, nosso espírito, nossa alma simplesmente se desfaz, simplesmente é aniquilada, ela deixa de existir, simplesmente a pessoa não existe mais, nunca mais vai existir aquele ser humano que morreu. E isso também é uma mentira, porque a Bíblia fala que a alma, o espírito, é eterno. E assim que nós morrermos, existe sim um destino para nós, onde estaremos desfrutando de plena consciência, tá? Em um ambiente ou de paz e alegria, ou de tormento, que nós vamos falar também daqui a pouco. Então a teoria do aniquilacionismo também é uma furada. Outra teoria é a teoria da reencarnação, né? Essa teoria é uma teoria muito acreditada, é uma teoria que é muito defendida, principalmente pela religião espírita, onde as pessoas acreditam que ao morrer ela vai reencarnar em outro corpo. Aquela pessoa vai voltar em um outro corpo, ou em um animal, ou em algum vegetal, e eles falam que é para uma evolução da alma, né? Ela vai vivendo e revivendo, ela morre e revive em outro corpo, e assim vai um ciclo que nunca acaba, e é com o objetivo de a pessoa evoluir humanamente, vai evoluir a sua alma, evoluir a sua mente para ser uma pessoa melhor a cada vez mais. Também é uma teoria totalmente contrária à palavra de Deus, também é uma teoria totalmente abominável à palavra de Deus. Em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, essa teoria ela é quebrada porque diz assim: ao homem foi ordenado morrer apenas uma vez, e depois disso vai enfrentar o juízo. Então não existe esse negócio de morrer uma vez, volta em outro corpo, aí vai morrer, aí vai voltar, aí vai morrer. Não existe esse tipo de coisa. O homem vai morrer apenas uma vez, e depois disso ele já terá o seu destino definido. Ok? Então a teoria da reencarnação não existe. E também, vamos analisar e refletir. Se a teoria tem como objetivo a evolução do ser humano, né, a evolução da alma, ser uma pessoa melhor,
como que o nosso mundo está vivendo em uma geração cada vez mais perversa, cada vez mais maldosa, cada vez mais imoral, indecente. Então não bate uma coisa com a outra. Deveríamos estar vivendo, se essa teoria fosse real, nós deveríamos estar vivendo um mundo quase perfeito já, onde pessoas realmente são boas, onde pessoas realmente não praticassem mais a maldade. Mas é totalmente o contrário do que a gente vê hoje em dia, né? Outra teoria que as pessoas acreditam é que a alma dorme, né? Que as pessoas, elas morrem, o corpo vai para a sepultura e a alma simplesmente fica dormindo. Elas ficam em um estado de transe até o dia em que houver algum julgamento. E isso fica um pouco... As pessoas confundem um pouco porque a Bíblia fala, ela usa esse termo, né? Isso está num conceito bíblico, mas não é desse jeito que as pessoas pensam. A Bíblia fala daqueles que dormem com referente àqueles que morreram, mas em referência ao corpo. Quando você olha para uma pessoa que está morta, o corpo dela está ali inerte, ele está ali sem movimento, parece que ela está dormindo, porque ela não está tendo nenhuma reação. Então está se referindo ao corpo. Paulo vai falar isso, né? Muitas das vezes quando Paulo vai se referir aos mortos, ele fala aqueles que dormiram em Cristo, aqueles que morreram em Cristo. Mas ele está se referindo ao corpo. A alma, ela não dorme. Assim que nós morremos, nós já estaremos num estado, já estaremos em um lugar eterno, definido já, através de tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa terra, né? Através da nossa fé aqui na terra. Então, Jesus ele vai falar muito bem disso. Quando ele está na cruz, vocês lembram daquela história dos dois ladrões, né? Que um continua zombando do Senhor, assim como todos os judeus, e o outro do outro lado, ele se arrepende e ele crê no Senhor, e ele fala assim: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E aí Jesus ele olha para ele e fala assim: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Ou seja, você não vai ficar dormindo, você não vai reencarnar, você não vai ser aniquilado, vai sumir. Ele vai falar assim: ainda hoje você já vai estar comigo no paraíso, porque você creu. Porque existiu fé verdadeira naquele homem, existiu arrependimento verdadeiro. É isso que define, né, o nosso destino eterno, é a fé em Cristo. Então, Jesus ele vai contar também uma parábola lá em Lucas capítulo 16, que é a parábola do rico e do Lázaro. E lá fica muito claro, tanto o homem rico quanto Lázaro, que era um homem pobre, que realmente cria em Deus, os dois morreram. Os dois tiveram o corpo sepultado, mas naquele mesmo instante Jesus já fala que um já apareceu no seio de Abraão, referindo ao céu, e o outro já apareceu em um lugar de tormento, que é o inferno. No mesmo instante da sua morte, o corpo vai para a sepultura. O corpo vai ser enterrado, vai ocorrer o processo de putrefação, decomposição, vai virar ossos, podem até cremar. Aquele corpo ele vai para a sepultura, aquele corpo já não tem mais utilidade nenhuma. Agora a alma ela vai já direto para o seu destino eterno. A alma vai ou para o céu ou para o inferno assim que nós morremos. Quando a gente tomba nessa terra, já acordamos do outro lado da vida, em um estado de alegria, de paz, de gozo com o nosso Senhor, ou em um estado de lamento, de horror, de angústia, de tormento. Daniel, capítulo 12, versículo 2, ele diz justamente isso. Deixa eu abrir aqui. Ele vai falar justamente sobre isso, sobre os dois destinos que são reais e que combatem todas essas outras teorias que são furadas, que muitos acreditam. Daniel 12, 2 diz assim: mas naquela multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. O destino depois da morte é eterno, não tem mais volta, não tem como voltar para cá, fazer alguma coisa, não é só mais uma vida que vai viver por curto período de tempo, depois vai viver outra, depois vai viver outra, não. É a vida aqui na Terra que dura em torno de 70, 80, 100 anos no máximo, e depois da morte é um destino eterno, que não tem mais volta. Ou é para a vida eterna, se referindo ao céu, ao paraíso do lado do nosso Senhor, e o desprezo eterno se referindo ao inferno, ao tormento eterno, que vai ser uma vida totalmente distante de Deus, sem um pingo de amor, sem um pingo de misericórdia do Senhor, apenas com castigo e juízo para todos aqueles que o rejeitaram. É isso que Jesus nos ensina.
E também existe a ressurreição dos corpos, né? Porque até então nós estamos falando que o corpo vai para a sepultura, e isso é fato, isso é real. E a alma vai para o seu destino eterno, ou para o céu ou para o inferno. Só que futuramente, a Bíblia fala que quando Cristo voltar, aquele retorno que nós tanto esperamos, a volta de Cristo na terra, no momento da volta de Jesus, no momento que acontecer o arrebatamento da igreja, daqueles que estiverem vivos e forem para o céu, todos os mortos, todas aquelas pessoas que morreram, que estão com os corpos na sepultura, os corpos ressuscitarão e se reencontrarão com a sua alma. Então, nós não viveremos só com a alma para sempre. Nós teremos nosso corpo, mas não será esse corpo que nós vivemos aqui nessa terra. Esse corpo vai ser transformado. Esse corpo vai ser um corpo glorificado. É o mesmo corpo que Cristo teve quando ele ressuscitou. Um corpo incorruptível. Um corpo que não vai sofrer doença, que não vai sofrer nenhuma maldade, nenhuma vulnerabilidade no corpo, não vai sofrer cansaço. Nós não vamos ter mais esse corpo fraco, frágil, que se cansa, que vai envelhecendo, que está vulnerável. Não, nós teremos um corpo glorificado. Aquele corpo que vai para a sepultura, ele ressuscita e se encontra com a nossa alma na volta de Cristo para aqueles que estão com ele na eternidade, no céu. Esse é o momento da ressurreição dos mortos. E a ressurreição daqueles que estarão no inferno, ela vai acontecer no dia do julgamento do trono branco. Todos os mortos serão julgados, né? Então, todos aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que já estão com a alma no inferno, os corpos também vão ressuscitar, vão encaixar com as suas almas e vão viver a eternidade em um corpo que vai sofrer em agonia por toda a eternidade. É assim que a Bíblia nos orienta, é assim que a Bíblia nos diz que vai ser. O próprio Deus que decretou tudo isso, que definiu tudo isso, ele já deixou essas coisas escritas para que nós saibamos, para que nós tenhamos temor, para que nós possamos conhecê-lo mais, para que nós possamos aprender a sua vontade, praticar a sua vontade, crer verdadeiramente no Senhor, para que possamos ser salvos e estar com ele durante toda a vida eterna. Os cristãos que morreram em Cristo, que foram ressuscitados também para a vida eterna, também serão julgados. Mas nós cristãos não seremos julgados por causa dos nossos pecados para que possamos ser condenados. Não existe isso. Esse julgamento de condenação para apontar todos os erros e todas as falhas e condenar é o julgamento dos ímpios, daqueles que não creram em Cristo para a sua salvação. Nós que cremos seremos julgados pelas nossas obras, por aquilo que nós fizemos aqui na terra, de bom, de ruim, o nosso ministério, a forma que nós ajudamos pessoas, as intenções que nós fizemos as coisas, tudo será julgado. Mas será julgado no sentido de você obter ou não uma recompensa no céu, um galardão no céu. Porque nós teremos posições no céu, nós teremos recompensa. E isso será julgado, essas obras, mas nunca mais será um julgamento de condenação. Todo aquele que está em Cristo jamais será condenado. Romanos 8:1 diz: portanto, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, para nós, é motivo de grande alegria, esperança, descanso. Se nós enfrentarmos a morte, o que possivelmente nós vamos enfrentar se o Senhor Jesus não voltar antes, se nós enfrentarmos a morte, nós temos que encarar isso como uma coisa muito tranquila, como uma coisa muito... devemos encarar isso em paz, porque sabemos que a morte será só uma passagem, só uma transição para nos entregar para Cristo. Agora, se você ainda não creu em Cristo realmente para a sua salvação, se você ainda não entregou sua vida totalmente a Ele, se você ainda não entendeu o que Ele fez na cruz por você, realmente a morte é um motivo de grande desespero. Não saber para onde vai, ter dúvidas, ainda estar cheio de culpa, cheio de condenação sobre si. Hoje é dia de você se libertar de tudo isso. Deus oferece a salvação gratuita para todo aquele que crê no Filho dele, para que não morra, não pereça para sempre, mas tenha a vida eterna. Cristo morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Ele recebeu a punição daquilo que nós deveríamos ter recebido. E se nós cremos em Cristo, essa punição é removida, porque Cristo já sofreu a punição. Mas aquele que não crê ainda vai ter que ser punido. Os pecados deverão ser punidos. Então,
é bem melhor que nós creiamos em Cristo, que já sofreu a punição por nós, e tenhamos uma vida consagrada a Ele, do que viver a vida de qualquer jeito e achar que a gente consegue dar conta de resolver o problema do nosso pecado, porque a gente não consegue. E isso é fato. Não existe como todas essas teorias estarem certas. Não existe como todas as pessoas ir para o céu. Não existem como uma pessoa reencarnar, voltar, reencarnar e ao mesmo tempo uma pessoa que vai para o céu e para o inferno. Você está vendo que vira uma bagunça. Não tem como tudo isso estar certo. Apenas uma teoria pode estar certa. E é aquela teoria que é feita pelo próprio Criador. A teoria que foi inventada e criada pelo próprio Deus. Ele já decretou tudo e ele deixou essas instruções, esses conselhos, a palavra dele serve justamente para isso, para que nós possamos conhecer a vontade de Deus e conhecer o que vai acontecer. As coisas mais importantes da vida do ser humano estão contidas na palavra. Então, que você possa entender isso e definir hoje qual é o seu destino eterno. Se você morrer, o que todos nós estamos sujeitos, se hoje acontecer isso, para onde você vai? Aonde você vai passar a eternidade? É uma pergunta de grande importância. Você não vai viver aqui para sempre. Uma hora a morte vai nos encontrar. Então que você possa passar por esse processo de uma maneira pacífica, de uma maneira em paz, com a consciência limpa, sabendo que a sua vida está nas mãos do Senhor, que Cristo te salvou, que não há mais condenação para você. Hoje é dia de ter paz no seu coração para enfrentar a morte, as adversidades e para ter certeza da sua eternidade, tá bom? Se você ainda tem alguma dúvida, eu sei que ficou um vídeo, né, curto, eu sei que isso, a gente poderia falar muito sobre isso mesmo, daria para fazer uns 3 vídeos só para falar sobre vida após morte, mas eu quis fazer algo bem resumido, bem objetivo. Se você tem dúvidas, se você ainda quer perguntar alguma coisa, tem questionamentos, deixa nos comentários, aqui no canal do Júnior Gadotti ou no canal da Igreja Templo El Shaddai. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, por favor. Deixa os comentários. Se você tem ainda algum questionamento, quer perguntar alguma coisa, quer falar alguma coisa, deixa aqui pra gente comentar, pra gente poder te responder, pra gente poder estar acompanhando isso e ensinando acerca da luz da palavra de Deus, tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês.